Olá, pessoal. Hoje eu tô aqui para compartilhar 2 testemunhos com vocês. A palavra do Senhor diz que pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e o que bate se abre. Está escrito em Mateus 7, 7 e 8. Eu vou resumir aqui o testemunho porque são testemunhos longos e eu não vou entrar muito em detalhes. Eu vou resumir para vocês, como eu já havia dito. Para quem não sabe, eu tive um irmão usuário de drogas e um pai esquizofrênico. Vou começar com meu irmão. Minha mãe e eu passamos a vida toda orando pelo meu irmão, pedindo a Deus para salvar ele, pedindo a Deus para que ele não morresse por aí pela rua, sem a gente saber como ele havia morrido e depois receber a notícia ruim em casa, porque além dele ser usuário de drogas, ele tinha vários problemas de saúde e ele também vivia tentando se matar. Então, a nossa busca era muito intensa e ele por diversas vezes tentou abandonar esse vício, mas não conseguiu e sempre voltava. Então, quando foi em novembro do ano passado, ele teve 3 AVCs e eu fiquei com ele na semana do aniversário dele, que foi dia 16 de novembro. Eu passei a semana inteira indo e voltando com ele do hospital todos os dias da semana. Eu não dormia e eu achava que eu ia morrer de tão cansada, porque ele, com a queda do AVC, ele perdeu quase 90% da visão e ele ficou muito debilitado. Ele começou com um quadro de convulsão, né, epilepsia. Então foi um momento muito difícil para mim, para minha mãe, né, para toda a família. E o que aconteceu? Naquele momento ali, ele decidiu parar, né, mais uma vez e começou a ir para a igreja com a gente. Nós só servimos ao Senhor, né? Começou a ir para a igreja com a gente e naquele momento ele começou a ter a experiência dele com Deus. Só que chegou um momento que ele não estava mais conseguindo ficar longe da droga e aí ele começou aquela batalha intensa da carne, né? Da carne contra o espírito, contra a razão, porque ele sabia que aquilo fazia mal para a vida dele, que estava destruindo ele. E ele começou aquela batalha intensa e ele via que ele não conseguia sozinho, então ele tentou se matar mais algumas vezes, só que eu e minha mãe, a gente orando, e o Senhor não permitiu com que ele viesse a falecer, né, morrer dessa forma. Então, quando foi do dia 5 para o dia 6 de março desse ano, ele faleceu dentro de casa. Então, era de madrugada, ele chegou a se despedir, porque dia 5 foi aniversário da minha irmã, e ele me chamou, ele não quis ir, né, comemorar conosco. E ele me chamou aqui e eu fui lá, conversei com ele chorou, dizendo que estava desesperado, que não aguentava mais. E eu acalmando ele, né, falando de Jesus para ele, que Jesus era a solução, que Jesus ia ajudar ele, coisa e tal. Mas ele estava muito cansado, né? A batalha dele estava muito intensa. E quando minha mãe chegou em casa, ele também conversou com a minha mãe, falou que amava muito a minha mãe, chorou de novo com a minha mãe. E a gente ali, né? Embora a gente não sabia que ele fosse partir naquele dia, mas a gente estava ali em busca, né? Na busca intensa por ele, pela vida dele, pela salvação dele, pela libertação dele. E aí, quando foi de noite,
ele foi dormir. A minha mãe sempre tinha o costume, desde novembro, ela tinha o costume de sempre estar olhando ele para ver se ele estava bem, né? Se ele estava dormindo tranquilamente e tal. E aí, na primeira vez que ela foi, ele estava dormindo. Aí, na segunda vez, ele estava dormindo. Na terceira, quando ela foi ver, ele já tinha ido a óbito. E ela veio me chamar. E eu estava orando nessa hora, que era de madrugada, era 3 e pouca da manhã. E eu já fui correndo, sabendo que era alguma coisa com ele, que a gente já estava bem alerta devido à situação. E quando chegou lá, tentei fazer tudo o que eu pude, né? Porque eu sou enfermeira, sou técnica de enfermagem, então usei o conhecimento que eu tinha, né? De primeiros socorros para ressuscitação e não, nada. E orei pedindo ao Senhor para que o Senhor trouxesse a vida a ele, né? Porque eu estava com receio dele ter partido sem a salvação, mas Deus não o trouxe de volta. Então levamos para o hospital. Quando chegou lá, eles tentaram fazer o possível também e ele não voltou. Mas depois, com calma, a gente, analisando toda a situação, a gente chegou à conclusão que o Senhor levou ele, né? O Senhor preparou e levou ele, porque senão Deus ia deixar ele se matar, né? Ou então ele morrer lá fora, na rua, lá nas drogas e tal. Mas não, Deus preparou para que as nossas orações tivessem sido ouvidas, tanto dele morrer aqui junto com a gente, porque também era uma vontade dele que ele tinha de morrer dormindo. Então, Deus não só ouviu as nossas orações, mas a dele também. Então, eu creio, né, minha família crê, que se o Senhor não trouxe ele de volta à vida, é porque ele partiu com a salvação, mesmo porque também o rosto dele era um rosto de paz, de tranquilidade, quando ele faleceu. Quando a gente foi para o hospital, ele foi com a cabeça no meu colo, e eu fui fazendo carinho no cabelo dele, no rosto dele, e eu só conseguia pensar que meu irmão era tão lindo, devido à expressão de paz que estava no rosto dele. E esse foi o primeiro pedido que Deus atendeu, né? Que foi do meu irmão partir conosco. O segundo foi que meu pai, esquizofrênico, eu sempre orava, passei a minha vida inteira orando para Deus não deixar ele morrer dentro de casa sozinho, feito um animal, porque ele estava num grau muito avançado de esquizofrenia e não tinha como ter convivência com ninguém, porque ele era um esquizofrênico bem agressivo. Por falta de tratamento, cada ano piorava a situação dele. Por diversas vezes tentei, né, levar ele para fazer tratamento e tal, tudo nada bem sucedido. Então, eu ia visitar ele, né, e sempre buscando a Deus para que ele não morresse sozinho. Quando foi agora, em abril, Deus permitiu com que o poste da casa dele caísse, para que ele fosse justamente na casa da única vizinha que tinha meu contato, para pedir ajuda para ligar para a Light. Nisso, ela viu o estado dele, que também ficou avançado muito rápido, porque em março eu tive lá e ele estava bem, né? Então, o caso dele também se agravou muito rápido, de março para julho, né? Agora julho. E ela falou: olha, irmão, esquece a Light e vai pro médico, vai se tratar, que o senhor não tá bem. E ele foi, mas ele foi pro UPA, né? E eu quero até deixar um alerta aqui, gente. Tem um caso grave de saúde na sua casa, vai para um hospital grande. Não vai para a UPA, porque a UPA não tem suporte para tratar fratura, para tratar problemas graves,
né? Eles não contam com aparelhos de tomografia, acredito que muito mal de raio-x. Então, procura um hospital grande, né? O hospital grande tem mais possibilidade de ter uma assistência melhor. E ele foi para o UPA, trataram muito bem ele lá, só que disseram que não tinha estrutura para tratar, diagnosticaram barriga d'água e mandaram ele buscar um hospital grande, de grande porte. Mas ele não foi. Nisso, essa vizinha me ligou e falou: Olha, teu pai não tá bem, ele tá precisando de ajuda. Daí eu fui junto com a minha irmã. No mesmo dia, levamos ele para o hospital. Demos entrada com ele no hospital, era 9h pouca da noite, porque eu esperei minha irmã sair do serviço para irmos juntas lá. E trataram ele muito bem também, fizeram tomografia, exame de sangue. E ele deu entrada, eu dei entrada com ele na internação 4h pouca da manhã. Minha irmã veio para casa e eu fiquei lá com ele. Isso foi no sábado para domingo. Domingo à tarde eu vim para casa, que eu ia trabalhar na segunda-feira. Segunda-feira era o dia da minha irmã visitar, terça era o meu dia, porque eu faço plantão, então eu entro num dia e saio no outro. E aí terça era o meu dia, quarta era o dia da minha irmã visitar novamente. E terça-feira eu saí do trabalho, fui lá visitar ele, procurei organizar todas as questões burocráticas, né, de informação com o médico, de tudo. E achei o médico dele falou o quadro de saúde dele, que era de cirrose, né? Ele nunca bebeu na vida, mas ele desenvolveu o quadro de cirrose. E barriga d'água, veia esofagênia, um quadro assim de várias doenças, né? Porque 5 anos atrás ele estava quase morrendo, Deus me deu um sonho aqui de revelação que ele estava precisando da minha ajuda. Eu fui lá, encontrei ele quase morto, levei ele para o hospital e ele ficou uma semana internado, né? E todo dia eu indo lá visitar ele, levando as coisas que ele precisava e tal. Só que quando ele melhorou, ele fugiu do hospital e não completou o tratamento. Então, essa doença foi se agravando também dentro dele. E o que acontece? Por falta de tratamento, ele veio a óbito dia 6 de julho. Só que eu também tive uma despedida com ele muito linda, porque no meu dia, que foi a terça-feira, na visita, eu saí do trabalho e fui direto para lá. Cheguei lá 1h30 da tarde e por questões burocráticas eu só consegui entrar para ver ele 4h da tarde, mas consegui. E daí Deus enviou uma irmã lá para poder fazer uma oração. E ali nós oramos, nós choramos. E ele falou que me amava muito e eu também falei que amava ele. E foi muito lindo, né, aquele momento que nós tivemos juntos, porque com a crise, né, com o quadro dele, a gente não conseguia ter uma comunicação de pai e filha. Eu ia lá para ver se ele estava vivo e ele sempre me expulsava de lá. Então aquele foi um momento muito lindo entre nós, que Deus sabia que eu precisava disso, como filha e que ama seu pai. Então nós tivemos essa despedida, foi um consolo de Deus para mim. E na quarta-feira ele veio a óbito. Eu estava trabalhando novamente e ele veio a óbito na quarta-feira. E Deus preparou para que ele morresse no hospital, né? Ali tendo assistência das enfermeiras, tendo assistência médica. Ele não morreu sozinho dentro de casa como um animal, como eu sempre pedi a Deus, né? Porque é muito triste, né? A gente
não poder ficar perto, né, do seu ente querido e ainda saber que a pessoa está lá vivendo sozinha e morreu e ninguém saber quando morreu, quando encontrar já está muito tempo morto ali dentro, sozinho e tal. Eu não queria que isso acontecesse com ele. Eu vivia pedindo isso a Deus e Deus me atendeu. E eu creio que ele também foi salvo, porque eu orava todos os dias pela salvação dele. E a palavra do Senhor diz que nenhum louco errará o caminho, né? O caminho do céu, eu creio. E ele, além de ter esse problema, né, de esquizofrenia, ele servia ao Senhor. Então, eu creio que ele foi para a glória, né? E que muito em breve, né, eu vou encontrar com ele no céu. Estou aqui lutando para isso, né? Para buscar fazer a vontade do Senhor, para que eu possa conquistar, né, o céu pela misericórdia, pela graça do Senhor, morar com Jesus. Então é isso. Esse é o meu testemunho, que a minha oração é que ele venha edificar a vida de todos que vão ver esse vídeo e que venha acender a esperança e a fé no coração de vocês, para que vocês possam crer que esse Deus, ele faz milagres, ele atende a nossa oração. Para ele não há impossíveis, não há impossíveis. E para nós que confiamos nele também não. Que todos fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo.